Assim, como diz o David Livingstone, Deus tinha um único filho e Deus fez dele um missionário. David Livingstone é o primeiro homem que foi ser missionário na África. Hoje todo mundo quer ser missionário na África, né? A gente cuida de algumas missões aí, em alguns lugares, e dá para sentir que o pessoal, o que eles querem fazer missão é na África. E essa ideia de missões na África, que ficou comum, foi a partir desse homem. Ellen White, inclusive, no livro Educação, no capítulo 31, quando ela fala sobre nós encontrarmos o nosso posto do dever, de nós usarmos a nossa profissão para pregar o Evangelho, ela fala então do preparo para a nossa missão, né, do preparo para o nosso posto do dever aqui neste mundo. Ela cita esse homem, David Livingstone. Ela fala assim, olha, ao invés de ficar estudando a vida aí de Napoleão Bonaparte, a vida de grandes homens aí da história que não fizeram algo pela pregação do Evangelho, ela diz que estudem a vida de Martinho Lutero, do apóstolo Paulo, de Moffat, de David Livingstone. Então, quer dizer, nós devemos nos inspirar, porque pela contemplação nós somos transformados. Se a gente assiste muito filmes de super-herói, daqui a pouco a gente quer ser um super-herói, sei lá, de alguma maneira essas coisas mexem com a gente. Se você gosta de dinheiro, você vai querer talvez estudar sobre finanças. Se você é da medicina, você gosta de assuntos sobre medicina. Você gosta daquilo que você se envolve, você é transformado por aquilo que você se envolve. E quando a gente estuda a história de homens e mulheres de Deus que dedicaram a vida à pregação do Evangelho, isso tem um poder de mover a gente. Porque o testemunho deles tem um poder de nos arrastar também para a missão. Então gaste tempo também contemplando principalmente a vida do Senhor Jesus, porque ele era o único filho de Deus, e mesmo assim Deus fez dele um missionário. E aqui está o chamado de Jesus para sermos testemunhas, o mandamento dele para a sua igreja, em Atos. Vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo descer sobre vocês, então vocês serão minhas testemunhas. E vocês vão testemunhar tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Às vezes alguém pode pensar que essa expressão de Jesus estava usando só uma força de expressão. Não, é Jerusalém, aí Judéia, né, onde ficava Jerusalém. Quer dizer, Jerusalém, a Judéia e Samaria, Jesus incluía Samaria ali junto. E depois vocês vão até os confins da terra. Na verdade, o texto aqui ele dá justamente a introdução ao livro de Atos, porque o livro de Atos é basicamente a igreja cumprindo a ordem de Jesus. Você lê o capítulo 1 ao capítulo 7 de Atos, eles estão pregando o Evangelho em Jerusalém, onde desceu o Espírito Santo. O capítulo 8 ao capítulo 12 é a história de como o Evangelho foi pregado em Judéia e Samaria. No capítulo 9, o Saulo se converte, e ele vai ser um instrumento. Na primeira viagem ele vai com Barnabé, depois entram outros, e aí do capítulo 13 ao capítulo 28 de Atos é como o Evangelho se espalhou até os confins da terra, chegando inclusive à capital do Império, a Roma, onde Paulo finalmente morre. O livro de Atos, Atos dos Apóstolos, né, ele é chamado Atos dos Apóstolos porque tinha muitos livros de Atos no início da igreja cristã, e esse então foi indicado como Atos dos Apóstolos, para poder indicar que aquele era o Atos, o canônico, o autorizado, o que fala realmente em nome de Deus e tal. Mas hoje em dia muitas pessoas falam assim, o livro de Atos dos Apóstolos não deveria chamar Atos dos Apóstolos, deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Porque o que a gente vê é o Espírito Santo conduzindo a igreja. A mesma coisa que Jesus fez, porque o livro de Atos ele é uma continuação do Evangelho de Lucas. E a gente vê, na verdade, que os dois livros ele tem uma estrutura que é os dois juntos. Então, Lucas, o doutor Lucas, ele conta o que Jesus fez. Depois ele mostra, na primeira parte de Atos, que Pedro, liderando a igreja, ele está fazendo a mesma coisa que Jesus fez, e os milagres que ele seleciona para narrar são justamente para criar essas coincidências na sequência, e aí depois ele mostra que Paulo, o missionário que vai aos gentios, assim como Pedro ali com os judeus, também está repetindo as mesmas obras que Pedro realizou, que na verdade são as obras que Jesus realizou. Em outras palavras, a igreja em Atos está fazendo o que Jesus fez. E isso acontece porque o Espírito Santo veio sobre ela e o Espírito Santo a conduziu para cumprir a missão. E às vezes a igreja é teimosa. Por exemplo, eles ficaram muito presos a Jerusalém. E no capítulo 8 de Atos é que acontece uma perseguição, e pela perseguição eles começam a se espalhar pela Judéia e Samaria, e aí o Evangelho começa a chegar em Judéia e Samaria. Aí depois se converte, nesse contexto desta perseguição, se converte Saulo para Paulo, e depois Paulo então é o escolhido instrumento de Deus para liderar esse movimento de expansão do Evangelho até os confins da terra. Então, mesmo que a igreja estava demorando em Jerusalém, é o Espírito Santo que foi conduzindo. O Espírito Santo deu poder, e a igreja ficou com poder em Jerusalém.
Aí o Espírito Santo, então agora eu vou dar só poder, não, eu vou dar perseguição também, porque aí vocês se espalham. Deus cuida da sua missão. A missão não é nossa, ela é de Deus. A missão pertence a Deus. Ele vai terminar a pregação do Evangelho. Com você ou sem você, comigo ou sem mim, Ele vai terminar a pregação do Evangelho. Esse texto que a gente leu em Mateus 28, Jesus está dando um mandamento, né, de ir pregar no mundo todo. Só que Jesus, em outro momento, ele dá uma profecia. Em Mateus 24, 14, ele diz o seguinte: este Evangelho do Reino vai ser pregado no mundo todo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus então declarou profeticamente: o Evangelho vai ser pregado. Conosco ou sem a gente, o Evangelho vai ser pregado. Nossa decisão é: queremos fazer parte disso? Porque quando você vai para a frente da batalha, onde ela é mais forte, o Espírito Santo traz providências especiais para você. Deus vai te levar onde o Espírito Santo dá poder, providência, para tudo acontecer segundo a vontade e para a glória dele.